Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre PT100 módulo 8. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe com seus amigos, espalhem essa ideia. Tempo de resposta do PT100. Todos os assuntos que nós estamos tratando aqui, eu estou pegando tudo em norma, nós estamos pegando toda a minha experiência em sensores de temperatura, estou pegando toda a parte teórica baseado em norma, seja lá a STM, seja a norma DIN, seja a norma IEC, tudo aqui é dito baseado em norma. Então, a gente vai ver que tem muita literatura por aí errada. Então, a gente está colocando aqui conforme norma, que é para não ter dúvidas quanto à veracidade dessa documentação que eu estou apresentando para vocês. E aí vocês começam a ver, olha, puxa, eu dei uma olhada aqui numa literatura tal, que pô, não está batendo. Tudo aqui é norma. Então, todo o meu trabalho, todos os meus 30 anos de trabalho, foi pautado em norma, em condições de aceitação técnicas, em cima de normas, apenas isso. Então, tudo na vida profissional, quando a gente trabalha numa empresa e mexe com sensores de temperatura, pressão, tudo é pautado em norma. Então, todo esse estudo que eu estou apresentando para vocês é pautado em norma. Então, aqui a gente vai falar sobre tempo de resposta do PT100, conforme a norma ASTM E1137. O que diz a norma STME 1137 com relação a tempo de resposta? Ela tem uma tabelinha que ela indica o diâmetro externo da bainha. Bainha é a proteção do sensor, é o tubinho de proteção. No outro slide a gente vai explicar direitinho de onde saiu esse termo bainha. Então nós temos aqui o diâmetro externo da bainha de 3,2 e de 6,4. E temos aqui um patamar de tempo de resposta da medida de 63,2%. E aí temos o tempo em segundo, 3 segundos, 8 segundos. Existem várias tabelinhas por aí, indicando aí os gráficos, né, entre tempo e temperatura. Então aqui nós temos a leitura máxima de 100%, é o valor que a gente quer medir no processo, e aqui o patamar de 63,2%, que é o que está previsto em norma. Então, por exemplo, uma bainha de 3,2 milímetros, tá certo? 3,2, ela demora 3 segundos para chegar ao patamar de 63,2. E aí depois ela vai atingir os 100%. Então, eles colocam o patamar de 63,2 por quê? Porque existem outros fatores que também acabam interferindo no tempo de resposta. Depois a gente vai analisar em outros vídeos que o PT100, por ser uma resistência, ele também tem um problema do efeito Joule, né? Então ele tem ali a potência máxima que ele pode atingir, então tem a corrente máxima para que esse efeito Joule não tenha o que a gente chama de aquecimento do bulbo. Então a gente não pode esquecer que o sensor PT100 é uma resistência. E toda resistência, ela quando percorre uma certa corrente por um certo tempo, tem um aquecimento. Então, como é que a gente pode ter um sensor de temperatura para medir temperatura que ele auto se aquece? Então, você tem aí a potência máxima que você pode usar esse sensor PT100 com a tabela de erros que tem na norma. Então, existe uma corrente máxima que é determinada, que é para evitar que esse efeito Joule seja um efeito Joule que interfira na medida. Mas a gente vai tratar isso aí nos próximos vídeos. Mas aqui o interessante é a gente saber sobre tempo de resposta. Veja que a norma não fala sobre bainhas de 4,8 nem de 8. Então, qualquer coisa que tiver além disso é pura suposição. Então, a norma diz exatamente bainhas de 3,2 e 6,4 e dá o tempo de resposta. No caso aqui, o tempo de resposta da medida a 63,2%. Vamos entender que toda condição de tempo de resposta também está, e isso está na norma também, logo na sequência, a norma ela determina algumas dimensões de tolerâncias e parâmetros de inspeção
para que aqueles tempos sejam válidos. Então, aqui nós temos a norma STM E1137, determina dimensões e tolerâncias para uma PRT. Nessa norma, existe muito a menção sobre PRT. O que seria? Platinum Resistance Thermometers. E parâmetros de inspeção para que sejam válidos os valores de tempo que nós vimos no slide anterior. Então vamos dar uma olhada aqui na tabelinha. Aqui está o gráfico lá do tempo, lá que nós olhamos agora há pouco, né? Aqui um sensor PT100, uma bainha, né? Dimensões da bainha, aqui novamente o termo bainha. Então vamos ver aqui, o termo bainha, utilizado para designar tubos de proteção, vem do inglês sheath, ainda muito utilizado na prática, e sua origem é da norma STM, que define assim as proteções dos sensores. O pessoal mais antigo fala muito em bainha, o pessoal mais novo fala em tubo de proteção. Então, a gente vai ter esse termo, já teve uma discussão uma vez, por que bainha e tal, então aqui eu estou colocando que vem da norma ASTM. Ele determina que as dimensões da bainha, então temos aqui o diâmetro nominal e a tolerância desse diâmetro. Então, ele prevê aqui de 3 a 12 milímetros de diâmetro. Veja, aqui ele prevê de 3 a 12. Naquele gráfico, ele dá o tempo na norma em segundos de apenas dois tipos de bainha. Então, o de 4,7 e o de 8 não estão na norma. Então, mas aqui ele prevê, pelo diâmetro nominal, que pode ser de 3 a 12. A tolerância de mais ou menos 0,1 milímetros, aqui está em polegadas, né, os valores correspondentes. E aqui um caso interessante, é nessa norma que fala sobre 10 vezes o diâmetro nominal de inserção mínima. Então, por exemplo, para que esse sensor tenha esse tempo de resposta, eu preciso inserir no processo, no mínimo, 10 vezes o diâmetro nominal da bainha. Então, por exemplo, se for 3 milímetros, 30 seriam 10 vezes 3, teria no mínimo 30 milímetros de inserção, e assim por diante. Se eu colocar aqui 12 milímetros, o comprimento mínimo de inserção seria 120 milímetros. O que é o comprimento mínimo de inserção? É o comprimento da bainha que vai ser inserida no líquido, no gás, no processo realmente, onde você vai ler essa temperatura. Existem muitas literaturas aí que falam em 15 vezes, 20 vezes. Veja, a norma STM diz 10 vezes o diâmetro nominal e ainda diz o seguinte, com diâmetro nominal de 3 a 12. Então, menor que 3 não é válido e maior que 12 também não é válido. Existe a boa prática que indica para outros diâmetros alguma coisa em torno de 15 e 20, mas não está normalizado. A norma diz exatamente o que está aqui. Ela fala até parâmetros de diâmetro interno. O diâmetro nominal ele pode ser no máximo mais 0,15 milímetros. Então, aqui nós temos dois aspectos importantes. A limitação, né? Esse termo de 10 vezes o diâmetro nominal, que às vezes a gente escuta por aí, é a norma STM que diz sobre isso. Tá? E aí temos também os parâmetros de inspeção e a própria a nomenclatura bainha, que a gente escuta muito por aí. É da norma STM que esse termo vem. Fim do curso PT100 módulo 8. Se você gostou dos nossos vídeos, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, toda hora está tendo um vídeo novo. Parece que são vídeos assim pelo título, né? Falar, olha, isso aqui é muito simples. Agora há pouco a gente fez um vídeo sobre bulbos de classe A, classe B. Isso eu já sei. Tem muita coisa nova, muita coisa interessante baseada em normas, muita curiosidade, muito aspecto assim que vai agregar no seu dia a dia. Então, todos esses vídeos, além de ser feitos conforme norma, eles são estudados antes, eles são vídeos curtos, mas muito bem estudados para que a gente possa ter um material didático de primeira. Tá? Se você não gostou, também faça sua crítica, faça seu elogio. De qualquer forma, nós estamos aí. Meu nome é José Eduardo Tozelli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Meu muito obrigado.